O título dessa pregação é O Pecado da Rebelião. Eu vou falar um pouco, queridos, sobre a questão histórica, para a gente se contextualizar acerca do que a gente vai tratar nessa noite. Amém? Então, Levi, que era um dos 12 filhos de Jacó, ele teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Deus designou para cada um deles tarefas ligadas à questão religiosa de Israel. Todas as questões lá ligadas ao tabernáculo, algumas funções que eram ligadas. Mas eu quero falar especialmente dos descendentes de Coate, que eram os coatitas. Então diz assim, lá em Números 3, 27, vai falar que os coatitas, eles se dividiam, por exemplo, em 4 grupos, né? E daí tinha o clã dos Anramitas, tinha o clã dos Izaritas, o clã dos Hebronitas e o clã dos Uzielitas. Então eram 4 clãs, porém era o clã de Anrão, os Anramitas, que tinham a função de cuidar especificamente da questão sacerdotal, e não os demais levitas. Todo mundo aqui era levita. Por que eram levitas? Porque eram descendentes de Levi. As outras tribos não eram levitas, somente os descendentes de Levi que eram chamados de levitas. Dentro dos filhos de Levi, os levitas, haviam os coatitas, ok? E dentro dos coatitas, Coate tinha tido 4 filhos, havia os Anramitas, que eram os filhos de Anrão. E aí tinha lá, quem eram os filhos de Anrão? Os principais, que eram Moisés e Arão. Aí a questão sacerdotal, queridos, lá em Números 3, 38, diz assim: E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés, Arão e seus filhos. Tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executado. Então, olha só, havia toda a tribo de Levi, dos levitas. Dentro da tribo dos levitas havia os coatitas, que cuidavam especificamente da questão ligada ao tabernáculo. Dentro desses haviam também os filhos de Anrão, que eram então Moisés e Arão. Somente esses 2, e os 2 filhos de Arão, que eram responsáveis diretos e eram chamados de sacerdotes. Eles eram os sacerdotes. Os outros faziam também funções religiosas, mas somente esses 4 desenvolviam o sacerdócio, especialmente Arão e os seus 2 filhos. Ok? Certo? Por que eu estou falando isso? Para que a gente possa entender o que vai acontecer em seguida. Tá bom? Então haviam somente 2 sacerdotes, 2 filhos, né? Que eram Eleazar e Itamar, pois os outros 2 filhos, Arão tinha tido 4 filhos. Desses 4 filhos, que eram Nadab e Abiú, o que tinha acontecido com Nadab e Abiú? Vocês lembram? O que aconteceu? Eles fizeram o quê? Eles ofereceram fogo estranho diante de Deus, e eles foram fulminados por Deus. Ok? Então tinha 4 filhos, sobraram esses 2, que eram esses que estavam desempenhando, então, o sacerdócio em Israel. Ok? Então, nenhum dos demais levitas eram sacerdotes além destes. Guardaram? Certo? Só tinham 4 sacerdotes, né? Moisés, que nem é contado aqui, mas Arão, Eleazar e Itamar. Esses 3 que eram os sacerdotes. Então, vamos lá, Números 16, queridos, que a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Corá, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, com exceção de Corá, que era filho de Issar. Então, quem que era esse tal de Corá? Então, segundo o texto, ele era primo de Moisés, ok? Ele era primo de Moisés, também fazia parte dos levitas, mas ele não era filho
de Amrão, ok? Ele era filho de um outro camarada lá, que era irmão de Amrão, que era o tal de Issar, certo? Já os demais aqui que o texto fala, o texto diz que todos eles não pertenciam à tribo de Levi e pertenciam à tribo de Ruben. Quem era responsável pela parte do cuidado religioso? Era a tribo de Ruben? Não, era somente a tribo de Levi. Somente os levitas eram responsáveis por isso. Ninguém da tribo de Ruben tinha autorização nem sequer de se aproximar do tabernáculo, porque se aproximasse do tabernáculo, deveria ser executado. Ok? Sem autorização, eles não podiam nem chegar perto. Das demais tribos, ninguém. Somente da tribo de Levi, os pertencentes à tribo de Levi, podiam se aproximar do tabernáculo e sob a autorização. Eles tinham que ter uma autorização para se aproximar do tabernáculo. Somente entravam no tabernáculo e faziam o serviço sacerdotal somente esses três que a gente citou. Continuando o texto. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Continuando. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, e eles disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? O que é interessante nesse texto, queridos, é que nós estamos na sequência daquilo que aconteceu, que a gente estava tratando domingo passado. O que tinha acontecido? Eles tinham chegado lá, próximos à terra de Canaã, para tomar posse da promessa que Deus tinha dado para eles. Eles olharam para os povos que habitavam aquela terra e fizeram o quê? Se amedrontaram, não confiaram na força do Senhor, que Deus era quem ia dar aquilo para eles, aquilo viria então da parte de Deus, daria a vitória para eles. Eles se rebelaram contra Deus, reclamaram com Deus, falaram aquelas coisas absurdas que a gente tratou domingo passado. Depois, quem não estava aqui, assista lá de novo, porque é muito boa a questão que a gente abordou lá. Então era esse povo que tinha se revoltado contra Deus, porque Deus tinha trazido eles ali, olharam para as dificuldades, se amedrontaram diante das dificuldades e depois receberam da parte de Deus a punição devida. Deus falou assim: olha, a partir de agora vocês não vão entrar mais. Somente os filhos de vocês vão entrar, vocês não entrarão. E vocês vão morrer no deserto. E aí foi isso que acabou acontecendo. Eles ficaram mais 40 anos vagando no deserto, até morrer o último, que foi Moisés. Quando Moisés morre, aí então os filhos entram na terra de Canaã. Todos os pais que pertenciam a essa geração que se rebelou contra Deus, pereceu no deserto. E aqui, essa mesma geração que tinha se revoltado com Deus, estava fazendo o que agora? Uma parte deles estavam se revoltando contra Moisés e contra Arão, porque eles olhavam e falavam assim: olha, todo mundo aqui é santo, não é só vocês que são santos. Todas as tribos são santas, toda Israel é santa. Usa essa palavra hebraica que significa separado. Esses são separados, todos nós somos separados. Então eles usam uma verdade, que não deixa de ser verdade, que todos são santos. Porém, eles pegam essa verdade, distorcem essa verdade e aplicam essa verdade numa outra coisa que não tem nada a ver com eles, que é a questão do sacerdócio. Eles olham para o sacerdócio que pertencia somente a Arão e os seus 2 filhos, e eles falam que quem são eles para exercerem o sacerdócio e o resto do povo não. Quem que eles acham que eles são? Eles acham que eles estão acima de alguém? De nós, para estar acima de nós? Para querer estar acima de nós? Ok? É isso que eles colocam. O pecado, portanto, de Corá e os demais é que eles queriam o sacerdócio e não se contentavam com o serviço que Deus os havia designado. Além disso, havia os da tribo de Ruben, que nem haviam sido chamados para qualquer tipo de serviço ligado ao tabernáculo. Então, não somente Coate, que era um levita, que também fazia parte de algum tipo de serviço religioso, havia os da tribo de Ruben, que nem para isso tinham sido chamados. Era claro isso da parte de Deus. Somente levitas podem cuidar da parte
do templo, do tabernáculo, mas ninguém pode, nem a tribo de Ruben não pode nem chegar perto, senão era fulminado. Então eles estavam com essa ideia maluca na cabeça. No verso 4, quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Então, novamente, Moisés estava passando por esse tipo de constrangimento, com aquele povo que ele havia, ido em obediência a Deus, tirado por meio do poder de Deus lá do Egito. Todo aquele povo viu todas as maravilhas de Deus, toda a provisão de Deus, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram na hora de receber a promessa de Deus, naufragaram, e agora esse mesmo povo está fazendo Moisés passar por esse mesmo constrangimento que ele já tinha passado lá diante daquela situação. O texto fala que quando aqueles homens começam a reclamar para Moisés e para Arão, os dois se prostram e começam a chorar diante de Deus. E agora, novamente, de novo, aquele mesmo povo que tinha recebido tamanha punição, estava novamente pecando contra Deus e fazendo de novo Moisés colocar-se com o rosto em terra, diante do que estava acontecendo. Lá no versículo 5, queridos. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Então, uma coisa que a gente tem que deixar claro, queridos, lá em Êxodo 20, 18 a 21, olha que coisa interessante que o texto fala. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então, quem que havia falado para Moisés assim: olha, você tem que colocar-se entre nós e Deus. Por favor, que Deus não fale direto com a gente. Porque antes disso, o que denotava é que quando Deus falava do monte, todos ouviam. E Deus falava por meio desses trovões, relâmpagos, esses sons de trombeta que saía do monte, e o povo se atemorizou diante daquilo ali. Então o povo olha para aquilo ali e fala: olha, Deus, não deixe que Deus fale com a gente. Se coloque entre nós e Ele, Deus fale com você e depois você traga o recado. E agora o que estava acontecendo? Esse povo agora tinha voltado atrás, e dizendo: não, agora a gente quer falar com Deus direto. Os caras tinham esquecido o que tinha acontecido, e agora eles querem tirar Moisés daquela posição, tirar Arão daquela posição, porque o texto fala que Moisés falava com Deus face a face, olho no olho, Deus falava com ele, e ele então saía do tabernáculo e transmitia ao povo aquilo que Deus havia falado. E é isso que estava acontecendo agora. Daí, voltando lá para o capítulo 16, no verso 6, o texto continua dizendo assim: você, Corá, e todos os seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários, e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés então se volta para os levitas, para Corá, e fala assim: olha, amanhã cada um de vocês pega um incensário e apareçam aqui. Incensário lembra uma coisa interessante, já tinha acontecido de eles oferecerem fogo estranho diante de Deus, e tinham sido fulminados 2 filhos de Arão. Eles sabiam que tinha uma coisa, que eles não podiam simplesmente chegar diante de Deus e oferecer algo deles mesmos, que tinham pessoas designadas para aquelas funções que não eram eles que estavam ali diante de Moisés e Arão. Então, por que incensários, queridos? Lá em Êxodo também, o capítulo 30, no verso 1 a 9, se você não quiser abrir, você pode confiar em mim que não estou... Não estou usando aqui o Bhagavad Gita, aqui, alguma coisa assim, tá? É a Bíblia mesmo. Diz assim o texto, em Êxodo 30, versículos 1 a 9. Eu vou pular alguns versículos. Versículo 1. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. Verso 6. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho.
diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso, o quê? Estranho. Certo? Incenso estranho. Ninguém estava designado a oferecer incenso diante de Deus, a não ser Arão. Arão, todos os dias, ele acordava, ia lá, acendia os incensos diante lá do tabernáculo, né, diante do véu ali, colocava esses incensos ali, perfumava o ar todo ali. Aquilo ali era uma tarefa de quem? Uma tarefa do sacerdote. Não era uma tarefa de mais ninguém. Por isso Deus fala, então tá, então vocês querem ocupar o lugar de Arão? Então, vamos lá, então. Todos vocês tragam os seus incensários, certo? Todo mundo aí traga os seus incensários e amanhã a gente vai ver, então, se é assim que a coisa funciona. Se Deus aceita todo mundo, né? Todo mundo é santo, então, portanto, todo mundo pode fazer aquilo que quiser, ocupar a posição que quiser, querer tirar o lugar do outro, do lugar que Deus o designou. Vamos ver se é assim que a coisa funciona. Versículo 8. Então Moisés disse também a Corá, agora ouçam-me levitas, não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separados do restante da comunidade de Israel e os tenham trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade. Então lá no Antigo Testamento, lá em Números, em outros textos, número 3, 6 a 9, número 3, 31, que mais? Números 4, 4 e 15, Números 4, 16 a 20, os textos vão falar claramente a respeito dessa questão da designação que cada um tinha em relação ao cuidado com o tabernáculo. Então, por exemplo, mande chamar a tribo de Levi e apresentar-se ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Ou seja, toda a tribo de Levi, eles tinham um papel, auxiliar quem? O sumo sacerdote. Nenhum deles tinha o papel de fazer o sacerdócio, apenas de auxiliar o sumo sacerdote. Eles tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios no santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O único papel que esses caras tinham era do cuidado, não de exercer o sacerdócio. Então, quando Israel saía de onde estava e ia para outro lugar, aí é uma coisa interessante que acontece. Cadê aqui? Isso. Lá em Números 4, 4 e 15, olha só o que acontecia. O que esses caras tinham que fazer, que eram designados para isso. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Aí no verso 15, quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Que coisa interessante, né, que o texto fala. Deus pega, cobre, existia um manto azul e um manto vermelho. Deus precisa cobrir cada um dos artigos que faziam parte ali do tabernáculo, desde a arca, né, os incensários, o candelabro, tudo, o propiciatório, tudo que estava ali ligado precisava ser coberto. Por quê? Porque nenhum dos outros da tribo de Levi podia sequer tocar em um daqueles artigos, senão eles eram mortos. Porque aquilo tinha sido designado por Deus que somente 3 dentre eles podiam tocar naquilo, que era Arão e os seus 2 filhos. Mas nenhum outro tinha essa designação e não podiam tocá-los. Eu acho interessante isso. Porque Deus fala, olha, esses 3 podem tocar. Não eram todos santos? Todos eles eram santos. Mas somente 3 podiam tocar naquilo lá. Porque Deus falou, olha, não é porque todo mundo é santo, todo mundo pode tocar aqui.
Aqui foi designado por mim que somente esses 3 podiam entrar ali e tocar em mais ninguém. Por isso que precisavam ser cobertos, senão todos eles eram fulminados. E o que eles pensaram? Não, alguma coisa está errada aí. Todo mundo pode tocar assim, Senhor, e a gente vai tocar em nome de Jesus, amém. Certo? E aí lá no versículo 10, voltando lá para Números 16, no verso 10, ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? Então eles não estavam contentes somente em cuidar das coisas do tabernáculo, eles estavam também querendo agora o sacerdócio. Eles queriam algo mais, além de cuidar. No verso 11, é contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então, lembre-se que a reclamação de Corá era em relação a quem? A posição em que eles estavam. Então, eles estavam reclamando de Arão, achando que Arão tinha se colocado naquela posição e tinham se esquecido que foi Deus quem o colocou naquela posição. Não foi Arão que decidiu simplesmente, quer saber uma coisa? Como eu sou irmão de Moisés, e foi Moisés que libertou vocês, então só eu posso ter esse tipo de intimidade de entrar lá. É isso que eles pensavam. Eles pensavam que eles também podiam fazer aquilo que Arão estava fazendo. Então eles achavam que Arão tinha escolhido por si mesmo, e não tinha sido Arão. Então quando eles se voltam contra Arão, Moisés está falando assim, olha, vocês estão se voltando contra o Senhor. Não é contra Arão que vocês estão se voltando, mas contra o Senhor. Lá no versículo 12, queridos. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram, nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar-nos no deserto, e ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. É interessante isso, né? Esses caras tinham se esquecido do que tinha acontecido. Eles estavam com essa mentalidade. Um achava que Arão estava naquela posição porque Arão decidiu. E agora eles estavam achando que foram eles que os impediram de entrar na terra, e não Deus. Esses caras estão olhando somente aqui, na horizontal, e estão esquecendo completamente de olhar na questão vertical. Que tudo o que estava acontecendo ali era da parte de Deus. E eles estavam novamente se voltando contra Deus. Então todo mundo é santo, né? Então por que esses caras se colocam nessa posição? E aí o texto continua. No verso 15. Moisés indignou-se e disse ao Senhor, não aceites a oferta deles, não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá, você e todos os seus seguidores terão que se apresentar-se amanhã ao Senhor. Vocês, eles e Arão. Por que Arão tinha que se apresentar? Porque estavam todos aqueles que queriam a posição de Arão, e Arão, que era de fato o sumo sacerdote, que ocupava aquela posição, ia ser colocado em jogo. Quem que é de fato aquele que é para ocupar essa posição? Se esse que está aqui porque simplesmente quis estar, ok. Então, se todos aqui então podem estar nessa posição, então vamos colocar isso diante de Deus. Então estava lá aquele que ocupava a posição, que era o sumo sacerdote Arão, e todos os 250, mais Corá e os outros que estavam com ele. E aí o texto continua. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. São 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Lembrem-se, incensários, quem que era designado para cuidar dos incensários? Somente um, o sumo sacerdote. Ele que cuidava dos incensários. Somente ele podia apresentar um incensário, queimar incenso diante do Senhor. Mas ninguém em toda Israel poderia fazê-lo. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro.
Lembrem-se que quem podia se aproximar da tenda do encontro? Todo mundo? Não. Somente quem? Os sacerdotes. Mais ninguém. Nenhum levita, mesmo que fosse uma pessoa designada para cuidar, né, do transporte das coisas. Lembre-se que tinha que cobrir tudo para que então eles tocassem naquelas coisas. Então eles não podiam nem se aproximar sem autorização. Eles só podiam se aproximar quando Deus dizia: agora vocês saem daqui e vão. Tudo era coberto para que então eles pudessem carregar as cortinas e tudo que envolvia ali o tabernáculo. Então eles estavam agora então na tenda do encontro. Eles não queriam a tenda do encontro? Não é lá que vocês queriam estar? Não é dentro da tenda do encontro? Vocês não querem participar do incensário? Vocês não querem queimar incensário? Vocês não querem o lugar do sumo sacerdote? Então aqui, é diante da tenda do encontro. Lembrem-se que ninguém podia se aproximar da tenda do encontro sem a permissão, porque se aproximasse da tenda do encontro, o que acontecia? Morria. Então vocês querem se aproximar? Então vamos lá, então, vamos se aproximar. Todo mundo agora, eu quero todo mundo diante da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores em oposição a eles, à entrada da tenda do encontro, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Então, estão lá diante da tenda do encontro e a glória de Deus surge. E o Senhor disse a Arão, a Moisés e a Arão: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Olha que coisa. Você já pensou, cara, você está ali naquele negócio ali, né, se achando o cara que pode estar na posição que você quiser, você pode questionar a autoridade que Deus colocou no lugar, pode chegar ali e peitar Deus. Já tinha abusado de tudo que podia abusar em relação a Deus, né? A gente viu isso domingo passado. As coisas que eles falaram para Deus foram coisas pesadíssimas. E Deus quis destruir eles. Moisés, que se colocou como mediador, falou, não, intercessor, ele falou, não, por favor, não matem eles. Porque senão o teu nome vai ficar queimado por causa do Egito. Os egípcios vão dizer assim, pô, o cara tirou todo mundo e o cara não foi capaz de cuidar desse povo direito. Então é o teu nome que está em jogo. E agora, de novo, eles estão se colocando nessa posição em que Deus fala para Moisés, se afaste, olha. Literalmente, o que Deus estava falando para eles é o seguinte, ó, Moisés, você e tua família, e Arão e seus filhos, para cá, ó. O resto todo, Deus estava disposto a matar. Todo aquele povo, Deus ia destruir. E aí, olha só, mas Moisés e Arão prostraram-se de novo. Eles precisam se prostrar de novo, colocar a cara no pó de novo, com o rosto em terra, e disseram, ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então eu fico pensando assim, que Deus parece assim, um pitbull, né, cara? Babando, louco para acabar com todo mundo, e Moisés e Arão se colocam assim, não, não, Deus, por favor, não mata todo mundo. Por causa de um cara, por favor, não faça isso. Na verdade, não era por causa de um, né? Um convenceu todo um bando de burro ali que estava na mesma. Que estava indo na mesma questão. Lá no versículo 23, então o Senhor disse a Moisés, então é como se Deus falou, então tá bom. Diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Então olha o que ia acontecer. Deus ia matar todo mundo por causa daquele cara. Daí Deus olha e fala, não, então tá bom, Moisés. Então é o seguinte, então agora todo mundo se afasta, deixa só aquelas famílias ali. Só essas 3 famílias. O resto se afasta tudo. Porque se ficar perto, o bicho vai pegar. Que eu vou matar alguém, eu vou. Deus não ia voltar de mãos vazias para o céu, não. Entendeu? Cabeças iam rolar ali. E aí, ó, Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade, afaste-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Acho interessante isso, né, cara, em Deus. Estava vendo um debate sobre predestinação e arminianismo do pastor César e o Granconato, né? 3 horas e meia de debate, e eu achei bem interessante assim, né? A tentativa do que era arminiano
de alguma forma, precisava, assim, amenizar Deus, assim, né? Para mim, essa é uma dificuldade do arminiano, né? Ele tenta, de alguma forma, amenizar Deus, defender Deus. Então, tem coisas que a Bíblia fala assim, que fala, não, está falando, mas não é bem isso. Fala, mas não é. E sempre querendo colocar a questão do amor de Deus, né? Mas Deus ama, Deus ama, Deus ama. Sim, Deus ama, mas tem coisas na Bíblia que, quando a gente lê, é difícil encaixar isso nessa perspectiva de amor que nós temos. Vocês vão ver aqui o que Deus vai fazer com esse povo aqui, queridos. Que não encaixa. E a tentativa do Grande Conato era justamente falar isso. Falei, cara, você pode tentar, mas não fecha. Entendeu? A conta não fecha. Não adianta você tentar defender Deus, porque a conta não fecha. Simplesmente tem coisa que a gente não compreende e a gente não consegue harmonizar de uma maneira confortável para que todos olhem para aquilo que a Bíblia revela e fiquem confortáveis diante daquilo que Deus fala nas Escrituras. Deus revelou coisas, queridos, que é isso, sabe? É uma tentativa tola querer harmonizar, querer defender Deus. Então, quando perguntam, por que Deus permite? Eu falei, porque Ele é Deus. Mas por que Ele permite? Porque Ele é Deus. Mas por quê? Qual parte você não entendeu? Vou repetir. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Paulo é claro. Pode aquele que foi criado reclamar, por que me fizeste assim? Por que você me fez assim? Ou posso chegar e dizer, né, do que ele reclama, então? Se tudo acontece conforme a vontade dele, por que ele reclama, então? É o que Paulo está jogando ali. Você vai defender isso? Não tem como. Se você procurar defender isso, você vai se lascar. Não vai conseguir. A não ser que você mude a Bíblia. Mude. Que é o que muitos arminianos tentam fazer. Tentam mudar a Bíblia, alterar totalmente o conceito da soberania de Deus, para se encaixar num tipo de Deus que ama todo mundo. Não é bem isso, o que está acontecendo? Mas é. Entende? Deus ama, mas a forma como Deus lida com o pecado é, na minha perspectiva, extremamente radical. Extremamente radical na minha perspectiva. Mas vou questionar Deus? Ainda bem, a única coisa que eu sou feliz nisso, queridos, é que, graças a Deus, eu nasci no tempo da graça. Entende? No tempo da graça. Porque se nós não vivêssemos no tempo da graça, se a pessoa, se Deus agisse dessa maneira com o seu povo hoje, né? Até o Philip Yancey, do livro Decepcionado com Deus, ele fala a respeito disso. Né? Ele fala isso, ele fala dessa questão, né? Que todo mundo quer viver um tipo de sociedade onde Deus se manifesta de maneira visível, palpável, concreta, que é o que acontecia aqui. Porra, esses caras... Se tinha ateu aqui no meio, pelo amor de Deus, né? Eu acho que dificilmente tinha um ateu aqui no meio, né? Alguém que precisasse ver Deus para acreditar, né? Eu só acredito em Deus se Deus aparecer. Bam, aparecia o homem lá. Eu só acredito em Deus se acontecer isso. Bam, acontecia. Está lá diante de um mar vermelho, queridos. Tudo fechado lá o negócio. Eu não acredito em Deus. Só acredito em Deus se Deus abrir esse mar vermelho aqui. Bum, o negócio abre. Entendeu? Como é que faria? Então, só que tem as suas consequências, né? E isso é que é interessante na Bíblia. Que quanto mais você recebe revelação da realidade da existência de Deus, mais responsável você é diante da resposta que você dá diante disso. Por isso que o juízo de Deus era instantâneo. Cara, você viu Deus. Você viu o poder de Deus se manifestar. Você ouviu Deus falar com uma voz audível. Você viu o poder de Deus sendo manifestado. Entendeu? E ainda assim você ousa questionar esse Deus. Bam! Juízo imediato eles recebiam. Eram fulminados pelo poder de Deus. Imediato. Então, graças a Deus, eu nunca oro, Senhor, eu quero te ver. Não quero ver nada. Só quero ver depois de morto. Agora não quero ver nada. Amém? Alguém quer ver Deus? Quer ver? Cuidado. Certo? Então, ver Deus então, tem essas implicações. Então, o que está acontecendo ali é justamente isso. Não tem como defender Deus disso daqui, do que está acontecendo.
Deus quer trazer juízo, não quer nem saber. Então, Moisés e Arão se colocam como intercessores, intervêm na questão ali, para que Deus não mate todo mundo. Então, Deus fala, não vou matar todo mundo, então, mas aqueles ali, hoje eu não volto de mãos vazias. Esses daí vão se lascar comigo. Versículo 27, queridos, estou quase encerrando. Eles se afastaram da tenda de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído, estavam de pé, à entrada de suas tendas. Aí é o que o texto fala. Junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Como defender esse Deus? Do que vai acontecer agora aqui. E disse Moisés, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, que isso não partiu de mim. Se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, que também pode ser entendido como sepultura, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando, a terra vai nos engolir também. Como defender? Eu não defendo nada. Porque eu olho para tudo isso daí e falei, ainda bem que eu não estava vivendo esse tempo. Ainda bem que hoje eu vivencio o tempo da graça, onde Deus não lida comigo, com as minhas burradas, com os meus erros, da forma como aqui era lidado. E aquela coisa, ainda bem que eu não conheço Deus, eu nunca vi Deus da forma como essas pessoas viam. Então é isso que Filipenses se trata. Ele fala, olha, tinha uma sociedade assim. Uma sociedade onde Deus falava, onde Deus não se escondia, manifestava o seu poder. Qual o resultado dessa sociedade? Está aqui. Está aqui. O resultado dessa sociedade. Uma sociedade que continuava pecando, olha, de maneira até mesmo incompreensível para nós, continuava pecando, continuava afrontando Deus, continuava não acreditando em Deus, continuava não confiando no poder de Deus. Era isso, era a mesma sociedade que nós temos hoje, as quais a gente não vê Deus. E eles viam Deus, e no entanto, era a mesma matéria-prima de cocô que todos nós somos feitos. Mesma coisa. O mesmo povo que estava ali, a mesma matéria-prima chamado pecado. Todos eles eram pecadores. Hoje nós estamos aqui no tempo da graça, recebemos salvação, e pela graça de Deus não somos fulminados diante dos nossos erros. Aí no verso 35, queridos, então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Lembra o que aconteceu com Nadab e Abiú? Ofereceram fogo estranho diante do Senhor, Deus os fulminou com fogo. Agora a mesma coisa, estava todo mundo com incensáriozinho ali. Os 250, com seus incensáriozinhos, oferecendo aquele incensário que é produto deles mesmos. Eles haviam acendido aquele incensário. Chegaram diante do Senhor e achavam que podiam apresentar diante de Deus o que eles queriam. Afinal, eles também eram santos, podiam apresentar qualquer coisa diante do Senhor. O que o texto fala? Provavelmente o que aconteceu foi que aquele próprio incensário, de alguma forma poderosa, cresceu ali e queimou eles mesmos ali. Os 250 homens que queriam ocupar o papel do sacerdócio, porque não compreendiam que ser sacerdote não é uma escolha. Estar no lugar da presença de Deus não é uma escolha simplesmente que vem do homem. Deus chamou Arão para aquilo e designou Arão para aquela tarefa. Hoje todos nós somos sacerdotes, ninguém questiona isso, amém? Todos nós somos sacerdotes.
É isso que foi tratado domingo passado. Foi isso, né? Acho que foi. Foi do retrasado. Não lembro. Que a gente tratou. Todos nós fazemos parte agora do sacerdócio. Amém? Mas naquele tempo não era para todo mundo, era somente para aqueles. Verso 36, queridos. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, que sejam um sinal para os israelitas. É aí que é interessante, né? Porque os objetos ali, os incensários, Deus mandou derreter e ser utilizado sobre o altar. Porém, aqueles que estavam segurando, por causa da sua designação, a qual não era aquela, foram fulminados por causa da glória de Deus, por causa do poder de Deus. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. Como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. Glória a Deus, esperamos que tenham aprendido, né? Esperamos que tenham aprendido com tudo isso daqui. Verso 41, queridos. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se. Dá para acreditar nisso? O que tinha acontecido no dia anterior? Dá para acreditar nisso que está acontecendo? É surreal, né? É surreal a gente olhar para a história de Israel e olhar para esse povo e falar, não tem algum problema nessas pessoas. As pessoas tinham um Alzheimer coletivo ali, só podia. Entendeu? Só podia, tinha alguma coisa ali, sei lá. Não sei se era demônio, o que era isso aqui, mas tinha algo surreal que estava acontecendo aqui. Surreal. Os caras tinham visto Deus manifestar o poder dele, o juízo dele imediato, fulminado 250 homens, 3 famílias tinham sido engolidas pela terra. E agora o que está acontecendo de novo? Essas mesmas pessoas que viram tudo isso, não ouviram falar, eles viram isso. E aí está lá, no dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Eles achavam que o quê? Eles tiveram sorte, porque o texto diz? Moisés e Arão fizeram o quê? Intercederam por eles, porque o que Deus queria fazer? Matar o quê? Todo mundo. Moisés, você e Arão, sai daqui, vou matar o resto. Não, Deus, não faça isso. Não mata todo mundo. Só aquelas 3 famílias podem matar, mas não mata todo mundo. E agora esse mesmo povo que Deus tinha livrado, que Moisés e Arão tinham livrado, eles agora se voltam contra Moisés e Arão, achando que tinha sido Moisés e Arão que tinha tido o poder sobrenatural de abrir a terra e engolir aquelas pessoas. É isso que essas pessoas achavam? Que foram os dois que mandou descer fogo do céu e consumir aquelas pessoas ali. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a terra, para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés, olha de novo, saia do meio dessa comunidade, sai do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. De novo, mas não aprenderam nada, vamos lá, vamos matar todo mundo. Mas eles, quem de novo? Moisés e Arão se prostraram o rosto em terra, e Moisés disse a Arão, pegue um incensário, e ponha incenso nele com fogo tirado da onde? Do altar. E vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Então, da outra vez, Deus tinha esperado, mas dessa vez Deus não esperou nada.
Deus começou a matar o povo com uma praga. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu um incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Por que Deus trata a questão da rebeldia com tanta severidade? Tanta severidade. Talvez um pouco, vou colocar isso entre aspas, por um tipo de trauma divino do que havia acontecido em Gênesis 3. O Lucas até pregou esses tempos a respeito disso. O que foi a sugestão de Satanás para Eva naquele dia? Para Eva e Adão, né? Alguns livros cometem um tipo de erro teológico e acham que Adão não estava presente ali naquele momento. Que somente Eva estava presente, mas pelo menos o texto em Gênesis não deixa parecer isso. Tá? A impressão que se tem ao ler o texto é que realmente os dois estavam ali, participando do que estava acontecendo. Então, Adão estava consciente do que estava acontecendo, ele viu o que aconteceu. Ele viu Eva ir e comer o fruto e depois oferecer o fruto para ele e ele também comer do fruto. Então ele era responsável por isso. Não dá, às vezes tem gente que fala que parece que Adão estava andando lá, sei lá, né, assistindo um futebolzinho, alguma coisa assim. E aí Eva chega com uma fruta, come aí, né? Então ele come não sabendo do que se tratava, mas ele tinha consciência daquilo que ele estava comendo. Mas o que Satanás fala para ambos, tanto para Adão quanto para Eva, é que se eles comessem daquele fruto, eles se colocariam praticamente na mesma posição de Deus. Então, é a insatisfação com a condição em que estavam, assim como Corá e todos aqueles, a insatisfação da posição em que estavam e querer uma posição a qual Deus não chamou para estar. Então, Satanás oferece para eles aquela posição de que eles se colocariam no mesmo lugar de Deus. E aí lá em Isaías 14, alguns teólogos discordam que se trata de Satanás, mas muitos defendem a ideia de que Isaías está falando de Satanás, da queda de Satanás. Ainda que o texto possa estar falando realmente sobre, especificamente, um rei que estava ali, mas também alguns entendem que foi Satanás. E o texto fala uma coisa interessante. Ele fala assim: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas o texto diz: mas às profundezas do Sheol você será levado, e irá ao fundo do abismo. Então, se esse texto de fato está falando sobre a queda de Satanás, mas independente se está falando sobre Satanás, se ele está falando sobre um rei, a rebeldia, a essência da rebeldia, consiste nisso. Consiste em não aceitar o lugar em que Deus o coloca, é querer estar em evidência, 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 acima de todos que estão ali. Que é o que acontece com Corá. Ele olha e fala: olha, não aceito que esses caras estejam acima de mim. Não aceito. Eu quero o lugar deles. Eva e Adão colocam-se diante da árvore do conhecimento do bem e do mal e cogitam: olha, se a gente comer esse fruto, então a gente vai ser igual a Deus, igualzinho a Deus, igualzinho a Deus. E embarcam nessa. Satanás também é a mesma coisa. Olha para a questão da sua posição e ele não aceita ser simplesmente um querubim.
Ele não aceita a posição de um querubim. Cara, eu fico pensando nesse cara, né? Ele estava lá no céu, diante do trono de Deus, olhando Deus rodeado pelos serafins, pelos querubins, pelos arcanjos, pelos miríades e miríades de anjos. Ele viu o próprio Deus. Lembra que eu falei que quando você vê Deus, você recebe um juízo muito mais severo? O que é que acontece com os anjos? Por causa daquilo que eles viram, por eles estarem vivenciando a presença de Deus da forma como eles estavam, a eles não foi permitida uma segunda chance. Quando os anjos pecam, não existe redenção para os anjos. Não há forma de redimir os anjos. Já Adão e Eva foram criados numa condição muito diferente dos anjos, porque Adão e Eva não eram um projeto acabado de Deus. Adão e Eva foram criados da forma como criados. Foram criados para que um dia Cristo fosse glorificado por meio de todos aqueles que creem em seu nome. E o juízo de Deus fosse trazido sobre aqueles que pecaram contra o seu nome. Então Deus estabelece isso para Satanás, Satanás peca, cai da sua posição e nunca mais pode se reerguer da sua posição. E está, até hoje a Bíblia fala que um dia ele receberá o juízo definitivo. Ainda não recebeu, mas receberá o juízo definitivo de tudo aquilo que opera. E às vezes eu fico pensando nisso, queridos, no nosso dia a dia, como que a gente lida com essa questão da rebeldia? É muito simples. A rebeldia ela pode se manifestar no nosso dia a dia com a forma como a gente lida com a nossa relação com Deus. A nossa insatisfação com a forma como Deus rege a nossa vida. Já se colocou, já acordou e teve dias em que você questionou seriamente Deus por estar permitindo passar por certas situações? De olhar para Deus e falar assim, né? Que nem Israel lá, né? Pô, Deus, você falhou comigo. Você não está fazendo o teu serviço direito. Uma das coisas que Deus mais abomina em mim e em você chama-se murmuração. E como a gente murmura, como a gente reclama de Deus. Como a gente reclama de Deus. O que todo esse texto está nos ensinando desde o domingo passado é que a gente precisa confiar em Deus, ser feliz na posição em que Deus nos colocou, confiar no cuidado dEle, saber que Deus designou a cada um de nós para funções e que a gente tem que prestar conta daquilo. Eu não posso prestar contas daquilo que o Valdinei foi chamado, que o Bob foi chamado, quem quer que esteja aqui foi chamado para fazer. Eu não posso prestar contas disso. Cada um de nós vai prestar contas da sua vida. Amém? Então é isso, eu fui designado para isso. Eu tenho uma tarefa para fazer e eu preciso fazer isso porque eu vou prestar contas disso. O problema é o seguinte, que às vezes a gente não cumpre nem o que a gente está fazendo e quer fazer uma coisa que não fomos chamados para fazer. Então a gente foi chamado para fazer coisas e cada um de nós vai prestar contas disso. Por isso, ser grato a Deus por todas as coisas. Eu fico pensando, Paulo, né, queridos, quando a gente, encerrando, acho que já falei demais, quando a gente vê a vida de Paulo, tudo que Paulo passou, é a primeira vez que Paulo foi apedrejado. Alguém já assistiu um apedrejamento real? De verdade? Já aconteceu? Hoje em dia a internet praticamente é difícil você achar esse tipo de material, né? Mas no começo, quando não tinha muito assim, policiamento assim, na internet, tinha muita coisa assim, que a gente tinha acesso, né? Então eu vi um vídeo há muitos anos atrás, logo no início da internet, de um apedrejamento real acontecendo. De uma mulher sendo apedrejada no mundo islâmico, não lembro que país que era. Entendeu? Horrível, eu nunca tinha visto aquilo. Eu passei mal de verdade, aquilo lá, fiquei um bom tempo assim, aquilo na memória,
E é uma coisa horrível. Então, Paulo foi apedrejado e o texto fala que ele foi dado como morto. O que é dado como morto? Olharam, morreu. Tanta pedrada que o bicho levou, achavam que ele tinha morrido. E esse cara levanta depois, que todo mundo sai, todo arrebentado, provavelmente sangrando, todo cheio de hematomas. E aí ele vai fazer uma viagem missionária, um tempo depois, e o navio dele afunda. E ele fica exposto à fúria do mar uma noite, né, um dia e uma noite. E esse cara, servindo a Deus. Daí fala que, né, eles conseguem chegar numa praia, ele vai chegar numa praia, vai se aquecer na fogueira, o que acontece? Uma víbora pula do fogo e pica ele. Só que ele está sendo levado preso. Aí ele vai, né, para a cadeia e fica lá o resto da sua vida preso numa cadeia. No último segundo da sua vida, ele é decapitado, morto. Lá em Roma, é morto. É esse cara. E esse cara fala assim: aprendi a estar contente com tudo. Aprendi a estar contente. Aprendi a estar feliz quando tinha comida e aprendi a estar feliz quando não tinha comida. Aprendi a estar feliz quando tinha vestimentas e aprendi a estar feliz quando estava nu. Aprendi na vida, então, que não importa o que aconteça, Deus é soberano. E ai de mim, se me rebelar contra Deus, murmurando contra o nome dEle. Que nós tenhamos cuidado com os nossos corações, porque Satanás anda ao nosso derredor, assim como esteve ao derredor de Eva. Satanás está nos colocando propostas para que nós questionemos a soberania de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus.